dramaturgo e escritor, Wilson Coelho possui 17 livros publicados e várias peças de teatro. Sua última obra publicada se chama A Flor Quebrou o Asfalto, um mosaico de ensaios sobre os mais diversos assuntos. Com formação em filosofia, Wilson possui trabalhos na área de teatro e estudos literários. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alhos para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho do escritor Wilson Coelho. Wilson, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade. Nós estamos aqui com alguns dos seus livros. Você tem 17 livros publicados e também várias peças de teatro, um trabalho todo voltado para o teatro. Eu queria começar com o seu último livro, que se chama A Flor Quebrou o Asfalto, não é isso? É um livro de ensaios? Um livro de ensaios. Conta pra gente um pouco desse trabalho. Bom, para começar, o título dele, A Flor Quebrou o Asfalto, é uma frase que eu tiro de um livro que eu comento, organizado por Tiago de Mello, usando 100 poetas da América Latina, desde o final do século XIX e até agora o início do século XXI. Então é um livro que eu publico muito em jornais e revistas, inclusive artigos científicos também, né? Então eu fiz uma coletânea desses artigos que eu tenho publicados e outros que ainda não haviam sido publicados e reuni nesse livro aí. Ensaio é um gênero que eu gosto muito, porque eu não preciso daquela, não digo uma rigidez, porque todo formato que você escolhe, de certa forma, você é rígido, porque você estabeleceu uma maneira de contar, uma maneira de dizer algo. Mas eu acho que você não tem compromisso com rigor acadêmico. É um outro tipo de rigor que você tem, que é um rigor com a sua própria ideia, né? E você também, eu acho importante isso, dessa liberdade que eu tenho, de, a partir do ensaio, eu também explorar outras categorias como a poesia, que é a base da linguagem que eu posso buscar no romance, em qualquer outro lugar. Quer dizer, me utilizo da crônica, no sentido de algum elemento da atualidade que eu possa inserir para contestar esse tema que eu estou explorando. Eu trabalho também, como eu disse antes, com a poesia, por causa da poética, e eu trabalho com a crônica, porque tem algo que também entra no plano da ficção, e com a filosofia, porque há questões que eu também debato, quer dizer, eu crio um problema, né? E a filosofia é a sua área de formação. Eu sou licenciado e bacharel em filosofia. Embora, desde a minha formação acadêmica, eu tenho sempre uma parceria ou uma viagem, um passeio em outras áreas. Por exemplo, na filosofia, eu trabalhei com Heidegger e Artaud. Quer dizer, Antônio Artaud é dramaturgo, poeta, e passou 9 anos em diversos manicômios, e eu tentei organizar um encontro de Heidegger, que é considerado praticamente um monstro da filosofia, dos últimos filósofos, e trazer o Artaud. Mas como levar Artaud e Heidegger para um encontro? Tratei da angústia. Quer dizer, tirando essa ideia de que Artaud, tendo passado 9 anos em diversos manicômios, fosse tratado como louco, porque eu não acredito que ele tenha sido louco, então eu trouxe essa angústia, não no plano psicológico, eu trouxe dessa leitura que fazem dele psicológica para o plano ontológico, que é o da filosofia, que é uma angústia existencial, não é um sofrimento, é um estado. De algum modo, essa mistura, essa convergência aí da literatura com a dramaturgia, com a filosofia, está em todo o seu trabalho, você acha? Em todo o meu trabalho e todo o meu percurso também acadêmico, porque depois eu faço mestrado em literatura, mas eu fiz numa linha de pesquisa chamada LOS, que é Literatura e Outros Sistemas de Significação. Então, eu trabalhei com Antônio Artaud, a linguagem na desintegração da palavra. Que, inclusive, é um dos livros, de sua autoria. Dos meus livros. Sua dissertação de mestrado foi publicada como livro. Sim. Então, Artaud é um objeto assim, que me interessa assim, em todos os campos da arte. Então, eu trabalhei com Artaud, a linguagem na desintegração da palavra.
Só que não no plano simplesmente da literatura, apesar de ter feito, né, o mestrado em letras. Mas o Arthur era, como eu disse, cenógrafo, diretor de cinema, ator de teatro de cinema, era poeta, né, romancista e um louco, no bom sentido, né? Não desse da leitura, né, do psiquiatra, mas esse louco desse homem buscando uma liberdade, e inclusive essa liberdade na arte, né? Não foi compreendido muito bem no seu tempo, e acho que até hoje não muito, até porque ele é uma presa fácil por qualquer pessoa que acha que é louca, então ele acha que ele é arthuriano, mas não é isso. Eu vejo isso que dizem muito da loucura do Arthur, quase como um ritual, como um transe, porque o transe, por mais louco que pareça, que você não tem controle, mas ele tem uma ordem interna, ele tem. Então, eu trabalhei isso, né? Não só no plano da literatura, e menos talvez, porque vou buscar na filosofia, vou buscar a partir das suas experiências no cinema, linguagem, e a desconstrução dessa linguagem, em função de outra, que a gente não sabe, no que não é pré-determinada, porque é a criação, é o risco da criação. E então ele, de certa forma, ele é até acusado também por isso de não ter sistematizado nada. Mas ele não queria criar uma outra forma. Ele estava desconstruindo essa. E há uma possibilidade de se construir outras, mas não rígidas, que elas só valham no momento da experiência, no momento da criação. Depois de criada já não é mais. E no seu estudo você conseguiu organizar todo esse pensamento? Ou o resultado foi uma desordem também? Eu acho que, não sei se eu vou dizer que eu desorganizei a ordem ou se eu organizei a desordem, mas eu acredito que eu tenha dado um sentido para isso. Porque, por exemplo, a questão da desintegração, quer dizer, a linguagem na desintegração da palavra. Aí você imagina que a palavra que você utiliza para montar uma linguagem, aí você desarticula, você desintegra a palavra, como é isso? Mas eu pensei assim, numa palavra que não é uma palavra morta, não é uma palavra do dicionário, não é uma palavra, sabe, de um significado a priori. Aí até brinquei com a ideia de palavra, daqui a palavra. E pensando na página como uma espécie de um terreno virgem. E na medida em que a palavra, ela cria um sulco, ela fere essa terra. E na medida em que ela fere essa terra, é que o significado surge. E o significado surge como a palavração. A palavra surge, uma palavra não é a mesma de uma pessoa para outra, e nem da mesma pessoa para ela mesma em determinados momentos. E a sua forma de escrever segue um pouco dessa lógica ou dessa falta de lógica, digamos assim? Às vezes eu brinco com isso, mas voltando assim, eu queria dizer que essa palavração, então ela vai depender, quer dizer, a mesma palavra vai depender do momento e o tom e diversas situações que eu posso empregá-la. Aí que ela vai significar. E vai depender também que nada escrito é absoluto, porque o que está escrito, de certa forma, quem lê está reescrevendo, porque ele ressignifica, porque a gente só lê a partir do que a gente tem. E pode ter um significado, inclusive, diferente do autor. Sim, essa é uma questão assim, que eu acho fundamental, assim, a minha atenção para isso, porque eu quero, de certa forma, assim, me interessa dar essa liberdade, que se interprete como quiser, mas como quiser entre aspas. Eu tenho que cercar, de alguma maneira, é como se eu criasse uma área de probabilidades. Aqui dentro pode tudo, mas você não pode sair daqui. Sim, porque senão eu não tenho mais um discurso. E pode ser até um discurso contra mim mesmo. Entendeu? Então, assim, eu quero comunicar algo. E principalmente se você pega um tema político, por exemplo, sabe? Imagina se alguém faz uma crítica a algo e depois ele é vítima dessa própria crítica, que ela é revertida. Dizem, inclusive, que tem um país aí na África que foi um missionário pregar o evangelho e tal, e que tentando evangelizar, como é que fala? Converter as pessoas para o cristianismo e tal, e que esse povo ficou apaixonado pelo Judas Iscariotes, porque é um elemento máximo assim, da cultura deles, a traição. Mas a traição, claro, não é a traição, assim, é o jogo deles, assim, o trair é uma brincadeira. Então eles ficaram apaixonados pelo Judas.
Então, quer dizer, tem coisa que você também não escapa. Eu estou dizendo assim, você imagina, se você faz você monta uma obra, que é uma denúncia ao fascismo, e assim, se você não sabe, você pode jogar que seja amplo, um leque que se possa interpretar de diversas formas e perceber onde esse fascismo atua de diversas outras maneiras. Mas uma coisa é você pensar nessa diversidade. Agora, outra coisa é você jogar uma obra para combater o fascismo e as pessoas se encantarem pelo fascismo a partir de sua obra. É louco isso. Teve até uma peça que eu montei, que eu apresentei no Chile, em Santiago. Apresentei para 8.000 pessoas no campo de futebol. A peça era para acabar com o julgamento de Deus, que era um trabalho radiofônico de Artaud, que ele fez 2 meses antes de morrer e foi censurado na França. E aí eu adaptei para o teatro e montei. E eu achei muito interessante que eu estava na plateia, no meio dessas 8.000 pessoas, aí um chileno gritou, que bueno que você é louco. Então, assim, ele gostou dessa ideia da loucura como uma rebeldia e não como um débil mental, né, incapaz. E depois ele falou assim, mira, assassinar el Papa. E olha que interessante, eu coloco uma crise, um conflito de culturas, que é o cristianismo chegando na América Latina, e daí eu nunca imaginei que alguém pudesse fazer a leitura de que eu matava o Papa. Mas eu achei interessante que, entendeu? Que eu estou falando dessa possibilidade, né? Que você tem de uma área de probabilidades, que isso é possível. E, no entanto, não é o que eu pensei, mas, no entanto, não atrapalha a minha obra, não contraria a minha obra, não desfaz o meu discurso. Wilson, você continuou essa pesquisa também no doutorado, não é? Sim, na verdade eu continuei porque é um projeto assim, que eu já vinha desenvolvendo desde muito cedo, antes de pensar até na universidade, que é a pesquisa na poesia, na literatura, na filosofia. Então, quando eu fiz a graduação em filosofia, eu levei o Antonin Artaud e fiz esse diálogo com Heidegger. Aí eu venho para o mestrado, eu trago também Antonin Artaud. E depois, quando eu vou para o doutorado, eu continuo com o Artaud. Mas dessa vez o Artaud vai ser a base para eu discutir Fernando Arrabal. Porque entendendo que Fernando Arrabal é um dramaturgo e um homem de teatro que deu, de certa forma, uma sequência naquilo que iniciou o Artaud, que era o teatro da crueldade. E a ideia do duplo. Então, o Arrabal ele é reconhecido como alguém que integra o movimento do teatro do absurdo, e depois criou o movimento Pânico. Então, de certa forma, assim, e a base dele, eu vejo a base de Arrabal, o Artaud, com a crueldade, da crueldade ele passa pelo absurdo, e do absurdo chega ao pânico, e que é, talvez, o último estágio, né? Assim, apesar de eu não poder dizer que esse pânico seja uma coisa morta, porque está presente e muda de forma, até porque o pânico vem do Deus Pan, da totalidade, e o pânico é igual à confusão. A confusão no sentido não só da desordem, mas de que nessa desordem existem fusões. Por mais distintas ou diferentes que pareçam ser as coisas, elas, de certa forma, se fundem. Por isso que nós confundimos. Wilson, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas depois do intervalo, pode ser? Tudo bem. Bom, o programa O Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje estamos conhecendo um pouco do trabalho do escritor Wilson Coelho. Wilson, a gente terminou o bloco falando, né? Você falou um pouco do seu trabalho aí no doutorado e falou de uma referência sua, que é o dramaturgo Fernando Arrabal. Inclusive, você tem um trabalho, né, com relação a ele, que é um livro-objeto. Eu queria começar, na verdade, falando do livro-objeto. Que conceito é esse? O que é um livro-objeto? Bom, na verdade, o livro-objeto fica difícil dar essa definição, até porque a própria ideia de objeto, objectum, algo colocado diante de. Então, que é um termo da fenomenologia, né? Que você está diante de uma coisa que é aquilo que você não sabe o que é. Aí você se apropria dessa coisa, não na totalidade, que a coisa é o absoluto, mas você não dá conta. Então, nisso que você se apropria, você chama de objeto, que é aquilo que é colocado diante de você. E essa leitura sempre se dá em perspectiva.
Então, assim, não dá para eu falar desse objeto. Mas, num certo sentido, vamos dizer que o objeto seja uma parte da coisa que você enxerga. Então, esse livro objeto, a ideia primeira não era talvez essa, e foi por acaso até que isso aconteceu. Eu fui convidado para fazer uma palestra em Porto Alegre, junto com o Fernando Arrabal. E antes, Fernando Arrabal, ele é um dramaturgo. Fernando Arrabal nasceu em Marrocos espanhol, Melilla, e o pai dele era oficial das Forças Armadas, na Espanha. Inclusive, o golpe do Franco na Espanha foi tramado praticamente na casa dele. Só que o pai dele se recusou a participar desse golpe e depois foi assassinado. Então, Arrabal saiu da Espanha mais tarde, foi para a França. Ele tem problemas, ele tem uma vida riquíssima, assim, de tragédias. E ele conseguiu trazer isso, né, para essa confusão, né? E para a literatura, para a dramaturgia. Ele tem mais de 1000 livros publicados. Ele tem 8 longas-metragens. Ele tem livros sobre teoria de xadrez. Ele joga, é convidado especial de torneios no mundo inteiro. China, inclusive, Rússia, onde são os maiores, considerados os maiores enxadristas, né? Então, e na dramaturgia, eu venho descobrir no Arrabal uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma certa ingenuidade. Mas ingenuidade, assim, quase no sentido infantil mesmo. Entendeu? Então, é uma leitura que eu achei muito interessante e agradável, assim, para refletir, desse ser humano, do ser humano ser visto quase como uma criança. Mas por que uma criança? Porque ele rompe com essa dicotomia do bem e do mal. Ou seja, nós fazemos um monte de besteiras pela nossa incapacidade de compreender a existência. Não é porque somos maus ou bons. E às vezes os bons são até piores do que os bons, porque às vezes os bons cometem crimes premeditados, né? Muita bondade premeditada, interesseira, não é uma... Né? Então, e a forma dele escrever, uma série de questões, assim, eu me encontrei e vi esse parentesco dele muito forte com o Artaud. E mais parentesco ainda eles têm de terem participado do movimento surrealista. Né? E daí, como surgiu a ideia de fazer um trabalho junto com ele, Sim, né? Como que surgiu eu falei isso? do acaso porque fomos fazer essa palestra em Porto Alegre e antes de Arrabal chegar, ele me passou um e-mail dizendo que tinha visto uma obra muito linda em Astúrias, que ele queria conhecer o Oscar Niemeyer. E me pediu que marcasse uma visita nossa para lá, com ele, com o Niemeyer. Eu falei, quer dizer, como se eu fosse amigo, né? Eu ia perguntar isso, você era amigo? O vizinho do Niemeyer. Eu falei assim, que tarefa é essa, né? E aí eu fiquei louco com a primeira proposta assim, mas depois eu fui mexendo os pauzinhos e consegui falar com o Niemeyer e marcamos e fomos à casa dele. No aeroporto de Porto Alegre ao Rio, que a gente estava de Porto Alegre vindo para o Rio, no aeroporto ainda de Porto Alegre, ele recebe um e-mail do Juan Carlos Baleira, que é o editor, fazendo uma proposta, pedindo a ele que fizesse a proposta deles fazerem um livro juntos, Arrabal e Niemeyer. Aí depois, ok, fizemos a visita, foi muito interessante, assim, eu acho que eu estava com 53 anos, não sei, 54, e Arrabal com 82, Niemeyer com 103, assim, 3 gerações, né? E foi muito interessante, assim, com quanta afinidade, assim, a gente, né, descobriu nas nossas conversas, tanto politicamente, quanto, sei lá, anarquia também, né, que claro que é a questão política, mas a anarquia, não só no sentido político, né, do político, vamos dizer, dessa política instrumental aí de governo, mas da anarquia no sentido da rebeldia, sobre o significado do mundo e sobre uma série de coisas, da arte, estética e tal. Foi um encontro genial. E, ok, fomos, o Niemeyer topou e a Arrabal também, então tá. No meio do caminho, assim, alguns meses depois, eu recebo um e-mail desse editor dizendo que gostaria de fazer um livro bilíngue e que eu fizesse a tradução. E fiz a tradução, depois, e era um poema de 2 páginas,
E um esboço, como se diz, um boceto, sabe, um desenho de Niemeyer. Então, assim, 3 partes. Mas, lógico, isso é um livro, esse livro objeto, um objeto de arte, não é só uma escrita. Então, isso foi esticado e foi mexido. Daí a pouco eu tenho a proposta, o editor me pede que faça um pós-fácil de 8 páginas. Aí depois esse pós-fácil de 8 páginas viram 16, porque era bilíngue e tradução. Acabou que eu fiquei com uma grande parte do livro. E depois esse livro foi lançado na USP, lançado dentro de um seminário que é para discutir essa ideia do livro-objeto. E foram pouquíssimas cópias, não é? Sim, é um livro, é uma edição invendável e são só 15 exemplares para o mundo inteiro. O primeiro exemplar foi para a Biblioteca Nacional de Paris. E todos os livros têm a nossa assinatura original. Existe algum projeto de fazer outras edições, outras, né, cópias, digamos assim, desse livro? Eu já falei com a Rabal, com o editor, e a minha intenção não é nem, de certa forma, explorar o livro como um livro, mas assim, de dar a oportunidade das pessoas conhecerem isso que está escrito e o processo dessa escrita e como é que chegamos a isso, como é que foram surgindo essas ideias. Então, vou contar um pouco disso. Que, inclusive, quando no lançamento do Rio, acabou na USP, foi engraçado, que teve uma organização lá que não se interessou muito pelos autores, assim, o livro, o Arrabal e o livro. O Niemeyer já tinha falecido e eu nem contava, né? Ainda mais do Espírito Santo, né? Então, o Juan Carlos Baleira, o editor, acreditava que eu morasse no Rio de Janeiro e marcou um encontro comigo em Copacabana para me entregar o livro. E eu fui para Copacabana. E ele me convidou para ir a São Paulo, para o lançamento onde ele faria uma palestra. Aí eu falei, não, eu não fui convidado. Eu até me comuniquei com as pessoas, eles falaram que estava tudo fechado e tal, que não podia. Que não tinha cachê, que não tinha hotel. Eu falei, não preciso de cachê, não preciso de hotel, eu me viro. Né? Não preciso de avião, não preciso, eu dou um jeito. Mas não, estava fechada a programação. Mas ele falou, não, você tem que ir, o Rabal não está aí, e você que conhece, você que é o pivô de tudo, assim, porque você conheceu, né, e você é brasileiro, tem uma relação, né, com a obra do Niemeyer, né, assim, que está presente em muitos lugares do Brasil, inclusive já morei em prédio, né, que foi projetado pelo Niemeyer, e é amigo de Arrabal, e você que foi a ponte dos dois de tudo, você tem que ir. Eu até me comprometo, eu sou responsável, não, tudo bem, então eu vou. Aí acabou que chega lá, eu é que tenho que fazer a palestra. A palestra. E acabei me envolvendo nisso, dessa forma. Então, eu acho assim, que tem muita história nisso, assim, que acho que é muito... Eu preciso ser mais generoso, assim, de dividir isso com mais gente, não ficar só para mim. Então, acho assim, é isso. Eu tenho um livro preparado. Eu não sei ainda se eu vou encontrar apoio, porque não vai ficar muito barato. Mas para contar um pouco disso e fazer um preço acessível, né, às pessoas, para que as pessoas tenham acesso a esse livro. Acesso a essa história. Essa história de como é que foi, mais do que o livro, mas como é que se desdobrou, né? Como começa a ideia, como surge o livro e o pós-livro. Né? E eu acho que esse é o projeto. Agora, você me contou que teve um período da sua vida que você viveu só de literatura. Isso aí Conta pra gente um pouco uma disso. Eu achei interessante, porque muitos escritores que vêm aqui, às vezes a gente acaba esbarrando nessa questão, né, da literatura, de se manter, né, de viver de literatura. E muitos escritores encontram dificuldade. Como que foi esse período? Foram muitos anos, né? Muitos anos, foram mais de 10 anos. No início dos anos 80, 81, 82 e até um pouco de 90. Bom, muitos artifícios, assim. Bom, primeira coisa de certa forma, a gente vivia um momento propício no Brasil, que, pô, um poeta num bar era algo assim, diferente, né? Assim, você não estava... não era alguém vendendo um livro, era alguém trazendo uma poesia. Gente, um regime militar, né, ditadura, e assim, e a poesia era... Como a gente tinha um amigo que sempre, toda vez que ele chegava no bar, ele dizia, a poesia é o pão dos amantes. E aí todo mundo aplaudia e tal. Então eu vendia em bares, eu andava muito e também eu tocava, eu já toquei na noite também, e aí junto com o violão, e aí teve um tempo até que eu era chamado poeta do violão.
E daí conheci todos os músicos. Eu fui morar em Belo Horizonte, por exemplo, né, que foi uma fase áurea, assim, no início dos anos 80, Savassi, muitos bares, assim, e os músicos que hoje são famosos eram meus amigos, assim, e nenhum de nós era famoso. Quer dizer, alguns até ficaram famosos, outros não. Outros desapareceram, outros morreram. Então, com essa familiaridade, né, com os músicos também, quer dizer, você já é bem recebido num bar por ser poeta, que é uma coisa... Qual é o poema hoje, né? O que você vai falar? E daí você ainda tem o músico que te anuncia e você dá uma canja, e foi nisso. Então, à noite, era toda noite nos bares, de vender muito. Eu vendi, assim, eu também tinha uns poemas, pôsteres, né, grandes, que eu ilustrava, poemas políticos, outros românticos e tal. E eu sei que disso tudo aí, teve uma vez que alguém me copiou esses poemas, que eu tinha diversos, e botou nos camelôs, vendeu em Porto Alegre, vendeu no Rio de Janeiro, São Paulo, venderam por aí, e camisas e tal, e assim, aí acabou que o poeta do violão, e isso pegou. E eu vendi mais de 200 mil exemplares, assim, de toda essa obra. Vendi também muito pelo correio, antigamente, reembolso postal, porque esses pôsteres faziam, né, alguma divulgação. Depois eu acabei me envolvendo com a universidade. Hoje não mais, né? Mas posso tentar um concurso aí e voltar. Mas então, hoje a questão dos livros, eu faço uma tiragem menor e prefiro, porque hoje você tem mais facilidade. Antigamente você tinha que fazer 1000 livros. Para baratear, tinha que fazer pelo menos 1000 exemplares. Aí desses 1000 exemplares, eu não podia guardar isso em casa, eu tinha que dar um jeito. E também sobrevivia, eu ficava em função disso. Então, por quê? Muita gente fala que da dificuldade de vender um livro, mas é difícil você vender livro se você não tem nenhuma relação com essa área. Agora, se eu tenho meu livro, eu estou o tempo todo em palestras, ou fazendo, ou assistindo a dos outros, eu estou em movimentos culturais, eu estou envolvido com uma série de coisas que o livro é o objeto, é algo que faz parte daquele encontro. Diferente, um cara é bancário e tem um livro editado, assim, ele não tem nem espaço para mostrar esse livro, e nem oportunidade, ele não convive com gente que talvez usufrua disso, né? Wilson, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, nosso programa chegou ao fim, mas quero agradecer muito a sua presença aqui e deixar as portas abertas para que você sempre volte com novidade. Ah, tudo bem. Quem sabe com esse livro, com a Rabal e Niemeyer, né? O novo. Então, as portas estão abertas. Obrigado pela essa oportunidade e espero voltar também com alguns projetos que a gente realiza no teatro e mesmo na literatura, né? A partir do SESC, Centro Cultural SESC Glória. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal Cidadão.